Quando é necessário fazer um projeto elétrico em uma situação de enchente? Obviamente que até mesmo para uma residência é necessário você ter um projeto elétrico. Você precisa saber qual é a quantidade de disjuntores. Muitas vezes você vai chegar numa edificação no qual não teve um projeto elétrico. Se você for fazer um trabalho, você vai assumir a responsabilidade por aquele serviço que você está fazendo. Existe uma condição de mínimo em relação ao que você vai substituir, ou seja, trocar um disjuntor por outro que já existia. É uma coisa simples e fácil de ser feita, mas pode ser que você encontre uma situação onde seja importante você orientar o morador daquela edificação a ter um projeto elétrico antes de fazer qualquer reforma. Por exemplo, nesse caso, eu estou aqui em Estrela, na frente de um supermercado que foi totalmente danificado. Para que você possa ter uma ideia, aqui em cima existia uma residência a princípio e aqui embaixo era o local onde ficava o supermercado. Ali nós temos a entrada de energia. Isso aqui são as condições atuais desse local que era antes um supermercado. Nós temos os freezer, aqui nós temos equipamentos de refrigeração. Isso tudo foi extremamente danificado, vertendo muita água, todo o sistema de iluminação, todos os cabos elétricos. Isso tudo você vai precisar substituir. Só que para substituir isso aqui, não adianta você ir instalando ponto de tomada. Vou colocar uma tomada aqui, vou colocar outra tomada ali, já existia uma tomada ali. Essas tomadas vão apresentar pontos de oxidação. Você vai precisar saber quais são as cargas que vão ser instaladas aqui, porque foi tudo deteriorado, tudo danificado. E para saber essas cargas, somente com um projeto elétrico, onde o dono vai poder sentar com o projetista para poder informar o que ele quer. Dá para fazer de um jeito simplificado? Dá. No entanto, se você for optar por fazer isso, deixe bem claro para o cliente o que ele precisa. Você também vai estar assumindo uma responsabilidade sobre algo que vai ser muito difícil você conseguir dimensionar de maneira adequada. Não tem como fazer uma reforma elétrica sem um projeto elétrico em uma condição como essa. Por quê? Você vai precisar fazer o dimensionamento para cargas que têm um consumo extremamente elevado. Nós temos sistemas de refrigeração que nós não sabemos nessa fase inicial quantos vão existir. Pode ser que para voltar a funcionar o dono desse local queira voltar somente com um refrigerador, mas daqui a 6 meses ele queira comprar mais um, daqui a um ano ele queira comprar mais outro refrigerador. E essa instalação elétrica ela precisa ser planejada. E o que é o planejamento? Nada mais é do que você sentar com o dono e traçar uma previsão de crescimento ao longo do tempo. Por mais que exista uma situação de caos, esse planejamento vai definir qual que é o dimensionamento da entrada de energia, quantos disjuntores vão ser instalados. Por quê? Pode ser que a condição que existia anteriormente aqui não estivesse satisfazendo, inclusive, a demanda anterior a essa enchente. E já que ele vai ter que reformar isso tudo nesse momento, o ideal é que ele tenha um projeto elétrico e que você siga esse projeto elétrico para poder executar. Essa recomendação é muito indicada para comércios e indústria, embora para residências, como muitas dessas residências são antigas e não tinham um projeto elétrico, foram feitas há 20, 30 anos atrás. Naquela época não existiam equipamentos com alto consumo como existem hoje. Nós temos chuveiro elétrico, por exemplo, com potência de 7.500 watts. Isso não existia há 10, 15 anos atrás. Já que nós vamos mexer na parte elétrica, recomende para essa pessoa, caso ela tenha dinheiro, fazer também um projeto elétrico. Por quê? Ela está projetando algo para durar mais alguns anos, tomara que não passe novamente por uma situação de enchente, mas o seu trabalho como um profissional da área elétrica é orientar o seu cliente. Por mais que ele não tenha recurso nesse momento, é extremamente importante que você apresente para ele o que seria o cenário ideal. Ou seja, nós temos aqui uma residência que era antiga, já existia há 30 anos, esses cabos precisam ser substituídos, nós precisamos fazer toda uma reforma. No entanto, para que você possa ter uma condição de vida melhor, projetando para esses novos equipamentos que você comprou, o ideal seria você ter um projeto elétrico. Essa recomendação vai fazer com que o seu cliente possa decidir se ele quer ou não contratar esse projeto elétrico. E em muitos casos nós sabemos que as pessoas não vão ter condição financeira de fazer isso. No entanto, é importante que você oriente o seu cliente de maneira adequada, passando para ele quais são as opções. O que eu queria nesse momento era te mostrar um pouco da realidade prática de um comércio e do quanto é importante em uma situação como essa você pedir para que o cliente tenha um projeto. Não dá para você sair montando um quadro elétrico e instalando pontos de tomada sem saber quais são as cargas que vão estar instaladas depois desse quadro elétrico. Se você não quer assumir uma responsabilidade, porque se ficar desarmando um disjuntor toda hora, quem que o cliente vai responsabilizar? Você que assumir uma responsabilidade em relação a algo que não tem como dar conta. Nem o engenheiro, nem o técnico vai conseguir saber dimensionar de maneira adequada uma instalação como essa sem um projeto elétrico, porque é através do projeto que nós vamos saber quais são as cargas que vão ser instaladas e qual que vai ser a demanda dessa instalação. Sabendo qualquer demanda, nós vamos ter uma ideia de como que deve ser a entrada de energia dessa edificação. Não considere o cenário anterior e considere sim o que o seu cliente quer daqui para frente. Pode ser que ele queira aumentar ou então pode ser que ele queira reduzir a quantidade de cargas e equipamentos instalados nesse local. Grande abraço